Infelizmente, a Câmara dos Deputados decidiu caçar o Eduardo Bolsonaro e o Alexandre Ramagem, né? Lembra, o acordo que havia é que na semana passada seria votada a cassação da Carla Zambelli e do Glauber Braga, da esquerda, né? Acabou que nenhum dos dois foi cassado. A Carla Zambelli não foi cassada, o Glauber Braga eles substituíram por uma suspensão por 6 meses, né? Aí deu uma merda grande. O Alexandre de Moraes botou a piroca dele na mesa e falou que não pode, que tem que caçar, que a Constituição é letra morta, que quem decide o que a Constituição diz é a gente aqui, não interessa, aquele papelzinho escrito ali é lixo. Se eu disse que tem que caçar a Carla Zambelli, né? Arrumaram uma confusão danada e aí a Carla Zambelli pediu renúncia, né? A Carla Zambelli renunciou. Eu achei muito estranha essa história, não sei qual foi o acordo que teve nessa parada aí, não sei o que eles fizeram nessa história toda, mas o fato é que essa foi a decisão da Carla Zambelli, ou seja, mais uma vez o Hugo Mota, por falta de hombridade, por falta de testosterona, voltou atrás e baixou a cabeça para o Alexandre de Moraes. Um absurdo completo esse tipo de coisa, porque como eu expliquei para vocês, há um motivo pelo qual a Constituição dá ao Congresso a última palavra nesse assunto. É para evitar ditaduras. É para evitar ditaduras como a de 64. O pessoal em 64, né, havia um monte de gente querendo tirar deputado e coisa e tal, inclusive juízes. E daí, na Constituição de 88, eles colocaram lá que não pode, quem dá a última palavra é o Congresso. Por quê? Porque o mandato de um deputado é mais do que o próprio deputado. São os votos das pessoas que confiaram naquele deputado. Então, mesmo que ele tenha cometido alguma coisa, dependendo da situação, se há perseguição, se há uma ditadura, a Câmara pode preservar o mandato daquela pessoa. E foi o que aconteceu com a Carla Zambelli. E aí agora o Alexandre de Moraes parece que acabou com isso. Não, o Alexandre de Moraes mandou, tem que obedecer. O ditador, o Deus Sol do Brasil mandou, tem que obedecer, né? Então, muito triste isso daqui. Agora, fica na dúvida, a gente fica com a dúvida, isso daqui foi parte do acordão, né? Porque que teve acordão, todo mundo já viu que teve acordão. Isso aqui fez parte do acordão também, porque tem outra coisa aqui, ó. Olha só, a sabatina do Jorge Bessias foi marcado para março. E segundo diz o pessoal aqui, parece que, não, agora tá beleza, agora vai passar. Infelizmente, eu acho que tem essa chance mesmo. Por quê? Porque o Alcolumbre quer o Pacheco, mas o Alcolumbre só estava sendo macho de bancar. O Alcolumbre também tem problema de falta de testosterona, né? Mas ele estava sendo macho de bancar o Pacheco e ir contra o Alcolumbre porque o Alexandre de Moraes estava garantindo ele. Agora que o Lula aparentemente conseguiu acabar com a Magnitsky do Alexandre de Moraes, não tem mais esse apoio, né? Então, infelizmente, eu acho que a nossa esperança de reverter essa indicação não vai acontecer. Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Eu sou o Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por JP Costa, anarco-reservista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Câmara cassou os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Estava combinado de haver a votação na Câmara essa semana para decidir se iriam cassar ou não. Só que como deu ruim na semana passada, não caçaram nem o Glauber Braga, nem a Carla Zambelli, o Hugo Mota, né, com toda a sua testosterona em falta, lá, com todo o seu estrogênio sobrando no cérebro, decidiu baixar a cabeça e ele próprio da mesa caçar os mandatos do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem. Um desrespeito com o Congresso, uma coisa muito triste que eu espero que os eleitores da Paraíba consigam revidar a Hugo Mota ano que vem, nas eleições do ano que vem, porque realmente esse cara não merece a vaga de deputado. É um cara que simplesmente não tem cabeça, não tem capacidade de lidar com essa situação, né? Evidentemente que isso daqui foi resultado de pressão do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque sabiam que se fosse votado em votação, não seriam cassados também. Não seriam cassados porque está mais do que claro que no caso do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem é perseguição política absurda. É uma ditadura nova, é o Alexandre de Moraes perseguindo essas pessoas. E é para isso que existe a condição na Câmara. É para isso que existe a condição na Constituição. A Constituição foi colocada dessa forma exatamente para evitar perseguição política contra deputados, tão comum em ditaduras, né? Então, o Eduardo Bolsonaro foi cassado por causa de faltas. Olha o absurdo que é isso. Você já viu em algum momento na história do Congresso brasileiro algum deputado cassado por faltas? Nunca existiu isso. Isso aqui é perseguição política direta,
quiseram perseguir o Eduardo Bolsonaro porque ele conseguiu a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, porque ele conseguiu as tarifas do Trump contra a esquerda aqui no Brasil, aí não tem que caçar ele por falta. Nunca teve esse problema. Teve deputado que faltou o ano inteiro, que ia na Câmara excepcionalmente, e nunca teve problema. Agora virou motivo de cassação. Ou seja, mais do que uma perseguição absurda, você pode dizer que até no caso do Ramagem ou no caso da Carla Zambelli, havia uma condenação no STF. De novo, em ambos os casos a gente sabe que é perseguição política também. Você pode dizer, não, havia uma acusação, né? Havia uma coisa ali que eles foram condenados e coisa e tal, um juiz determinou. O mesmo juiz, diga-se de passagem, o mesmo cara, né, o ditador, o Deus Sol aqui do Brasil, né, o Rei Sol que manda em tudo, que faz tudo aqui no Brasil, determinou que eles estão condenados e coisa e tal. No caso do Eduardo Bolsonaro, não tem isso, cara. O Eduardo Bolsonaro não tem nada contra ele, né? Ou seja, só porque... por faltas, porque ele faltou muito, então temos que punir ele. Ou seja, explicitou nesse caso que era o Alexandre de Moraes, puto da vida, porque tomou a Magnitsky no talo. Aliás, outra coisa, tá? Eu tava vendo uma reportagem, uma entrevista de um vereador lá do Texas, que é brasileiro, né, de origem brasileira, e ele falando que a Magnitsky não caiu não, tá? Caiu a lista do OFAC. Mas a Magnitsky em si é diferente, ele continua sendo acusado de abuso de direitos humanos, Alexandre de Moraes e coisa e tal, ele só não tá mais na lista do OFAC. Eu não sei, eu não entendi muito bem essa história. Eu vou ver se eu consigo pegar mais informações sobre isso depois e fazer um vídeo sobre isso, mas só uma observação aqui. De qualquer forma, o ponto nessa história é que essa perseguição ao Eduardo Bolsonaro é absurda, não tem lógica nenhuma, né? E, no entanto, o Hugo Mota baixou a cabeça ao ditador, e o que é pior é isso, é o que eu falo, se o Hugo Mota falta testosterona pra ele e ele quer abaixar a cabeça pra macho, é direito dele, cara, cada um é feliz do jeito que achar melhor, cara, quem sou eu pra julgar as pessoas, meu? Ser feliz é difícil pra caralho, se tu conseguiu aí, né, baixando a cabeça pra macho aí, fica à vontade, porra, é isso daí, bacana, feliz por você, né? Sadomasoquismo é uma tendência, um fetiche humano, tem gente que gosta disso, né, de repente o Hugo Mota gosta, não tenho nada contra, cada um é feliz do jeito que for feliz. O problema é que ele está comprometendo a imagem do Congresso, ele está comprometendo a imagem da Câmara, ele está colocando a Câmara toda subsidiária ao Alexandre de Moraes. Não é o primeiro a fazer isso, tá? O Arthur Lira também fez isso várias vezes. O Pacheco, putz, ninguém fez mais isso que o Pacheco, né? Mas no final das contas, essa é a história. O Arthur Lira, o Hugo Mota, está comprometendo a Câmara dos Deputados por falta de macheza, né? Enfim, essa é uma tristeza. Estava combinada a votação em Congresso, tanto do Ramagem quanto do Eduardo Bolsonaro, mas não teve. Já caçaram os dois. Bom, se tem um lado positivo nessa história, eu já falei, eu acho um absurdo, tá? Não sou a favor disso daqui. Mas tem um lado positivo, que é o lado que a gente volta a ter 2 votos de direita, né? Tanto no caso do Ramagem quanto no caso do Eduardo Bolsonaro, eles vão ser substituídos por suplentes que são também dos partidos do PL. Então, a gente deve ter uma coisa positiva nesse aspecto, porque eles estavam impossibilitados de votar de qualquer forma. Mas tal como aconteceu no caso da Zambelli, eu acho que isso é ruim, eu preferia que eles mantivessem o cargo deles até para lutar contra essa perseguição absurda que está acontecendo, né? Muita briga aqui, é triste essa história, ainda principalmente no caso do Eduardo Bolsonaro, porque não tem nada. Cara, você perdeu o mandato por falta, para com isso, bicho. Agora, uma coisa é verdade, tá? A esquerda está abrindo essa possibilidade aqui. Isso é mais um caso que eles estão abrindo de possibilidade que vai acabar afetando eles no futuro, tá? O Sócrates Cavalcantes reclamou aqui, ó. Recebi ligação do presidente da Câmara, Hugo Mota, comunicando da decisão da mesa diretora da cassação de ofício dos mandatos do deputado Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem. Trata-se de uma decisão grave, lamentamos profundamente que representa mais um passo no esvaziamento da soberania do parlamento. Ele é mais educadinho, ao invés de falar que falta testosterona no Hugo Mota, que o Hugo Mota gosta de sadomasoquismo, né, de ser submissivo ao Alexandre de Moraes e coisa, então ele é mais educado, ele está usando termos mais educados aqui, né? Não se trata de um ato administrativo rotineiro, é uma decisão política que retira do plenário o direito de deliberar e transforma a mesa em instrumento de validação automática de pressões externas. Muito triste isso daqui. Cada vez que o Congresso baixa a cabeça para ditadores, é menos chance que o Brasil tem de sair dessa ditadura, né? A Carol de Tone, vários deputados reclamaram também, né? Ela lembra que o fato de que junto eles têm mais de 800 mil votos. E esse é o problema, porque quando você caça um deputado, você está caçando o voto das pessoas, né? Um absurdo isso daqui, ainda mais nesse ambiente de perseguição óbvia.
E aí fica a dúvida, isso fez parte do acordão ou não fez parte do acordão? Porque, sinceramente, o que eu falei pra vocês, o PL da dosimetria é uma merda, eu acho um absurdo. Tinha que ter anistia, tinha que cancelar essa coisa toda. Eu fico feliz que tenha sido aprovado, porque pelo menos o pessoal do 8 de janeiro sai livre, né? Então já é alguma coisa. Mas olha o preço que está sendo pago por isso daqui. E não é só isso, tá? Estão dizendo que parece que a situação do Bessias agora está positiva. O Senado vai votar o Bessias, vai confirmar o Bessias. Já marcaram para março a sabatina do Bessias e parece que está tudo pacificado agora. O Jacques Wagner pediu aos senadores para amolecer o coração com o Bessias em negociação por dosimetria. Ou seja, entrou o Bessias na negociação também. Esse acordão tá saindo caro, tá? Vou te falar um negócio. Porque o Bessias é uma bosta. A verdade seja dita, desde o início eu sempre deixei claro, acho pouco provável que o Bessias não seja indicado. A tradição do Brasil é o Senado abaixar a cabeça, mais uma vez, para o Lula, né? Falta testosterona no Alcolumbre, falta testosterona no Senado, vai baixar a cabeça de novo e votar o que o Lula quer. Mas beleza. Havia expectativa, se tivesse aquela briga, se continuasse a briga, que talvez o Bessias não conseguisse tomar posse, sei lá. Ia ser divertido se acontecesse. Mas aparentemente já entrou no acordão aí, é isso daí, né? É isso que dá ter um Senado de merda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.